Lucas 15, 8 ao 10. Coloca a mão no seu coração. Senhor amado, eu te peço, Senhor, que a Tua palavra enche o nosso coração, Senhor amado. Que nós possamos, Senhor, entender o verdadeiro, Senhor, verdadeiro valor da honra, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, resgatar os valores que estão perdidos, meu Pai. E que nós possamos aprender contigo, Senhor. Que o Senhor possa encher o coração de cada um aqui. E que possa sair, Senhor, diferente de como entrou, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus fala assim em Lucas 15, 8. Ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por mim. Amém? Pode se sentar. Essa palavra tocou muito em meu coração. E antes de entrar nela, eu gostaria que nós pudéssemos lembrar da criação de Cristo. Em Gênesis 2 fala que Deus criou, né, o homem e a mulher. E Deus criou tudo, né? Criou a terra, criou os pássaros, criou os animais, criou a luz, deu forma, né? Mas, aí ele criou o homem. Mas em tudo que ele criou, não existia nada, em nenhuma criação dele não existia algo que pudesse auxiliar e corresponder ao homem. E Deus, quando criou o homem, ele exerceu um papel de governante de Deus na terra. Como Deus não tinha, das criações que ele fez, ele não tinha ninguém ao nível que pudesse auxiliar o homem, que pudesse corresponder ao homem aqui na terra. Ele pensou que ele deveria criar alguém que pudesse auxiliá-lo. E ele pensou na mulher. E que pensamento mais lindo, né? Porque foi uma criação perfeita, nós mulheres. Então ele precisava de alguém inteligente, ele precisava de alguém espirituosa, ele precisava de uma pessoa com personalidade, com ética, com moral, com sensibilidade, que era a mulher. Não que o homem não seja nada disso, mas ele precisava de alguém que fosse parecido com o homem, que correspondesse ao homem. Aí ele pensou numa obra tão perfeita que é a mulher, amém? E o interessante é que nessa criação de Deus, ele criou a partir da costela. Mas é interessante assim, porque a costela é interessante que de um lado direito e do lado esquerdo, a costela é a mesma coisa, né? Existe uma igualdade, não existe diferença da costela direita como a esquerda. E Deus é tão perfeito para ter algo como igual, algo como muito semelhante. Ele tirou de quê? Da costela. E aí ele colocou o homem em um sono profundo, mas em sã consciência, assim, em relação. Então ele não deixou que as memórias, né, fossem apagadas. E ele fez uma cirurgia, né? Tirou da costela do homem, criou a mulher. E é impressionante quando quem conhece a parte de saúde sabe que
Quando a gente tira algo, uma parte do corpo, para criar algo, a gente está tirando o DNA daquilo. Interessante que nessa atitude de Cristo, Ele quis criar, do mesmo DNA do homem, criar a mulher. Algumas coisas são diferentes, parte física, mas a impressão que eu sinto é que a partir daí, Ele pudesse criar a mulher e o homem com o mesmo propósito, com características físicas diferentes, algumas coisas diferentes, mas com o mesmo propósito, para que dê certo tudo. E a criação, desde o início de Deus, foi muito perfeita, muito perfeita. E a palavra fala que o propósito, na verdade, foi que Ele criasse a mulher para ser companheira, auxiliadora. Que a mulher satisfazesse de forma plena e correspondesse ao homem. O propósito de Deus, de criar uma mulher para o homem, era isso. Era para completar, para unir. E a questão de tirar a costela do homem para formar a mulher, ter sentido de igualdade, de respeito mútuo. Interessante que eu estava lendo, né? Que ele foi tão inteligente que não tirou do pé, né? Porque senão ia pisar, né? Não tirou da cabeça, que senão ia mandar. Então, assim, tem algumas coisas que a gente começa a ler, né? E acha bem interessante. Mas Deus é muito inteligente. Ele faz as coisas com sentido, Ele cria com sentido. E quando Ele criou tudo com perfeição, Ele criou tudo com intuito, né, com propósito, que um ajudasse ao outro. Ele queria que até hoje se fosse assim. Mas em alguns casos, as pessoas vivem independente, né? E quando vivemos independente, há um perigo muito grande do pecado. Há um perigo muito grande de desviar. Na verdade, nós não conseguimos viver dentro do propósito de Deus, quando nós vivemos independentes. E uma coisa que eu me lembrei nesta mensagem, foi de uma história quando eu conheci o Moisés. Quando eu conheci o Moisés, eu estava há alguns meses de namoro, e eu estava trabalhando muito, muito. Eu trabalhava na clínica, mas para suprir as minhas necessidades de aluguel, de despesa, ajudar a maninha, essa coisa toda, eu tinha que fazer a faxina nos finais de semana na clínica, que gerava para mim R$250. E aí Moisés ia me ver todo fim de semana que a gente se encontrava. Eu estava tão cansada, que eu deitava no colo dele e dormia. Ele chegava, eu deitava no colo dele e dormia de tão cansada que eu estava. E aí, chegava no horário de ir embora, ele, amor, estou indo embora. E aí eu falei, já? Mal sabia eu que já tinha dormido mais de 3 horas. E aí, ele ficava lá, gente, foi de uma paciência tão grande, mas chegou um tempo que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu achava que a minha vida seria diferente quando eu te conheci. E, no entanto, não está sendo diferente a minha vida assim. Então, eu gostaria de te dizer que não dá para a gente continuar. Amados, para mim, foi um baque muito grande. Sabe por que foi um baque muito grande? Porque eu volto naquela parte que o Senhor falou que criou alguém inteligente, com espiritualidade, com personalidade, com ética, moral e sensibilidade.
E eu havia encontrado esse alguém. E para mim era muito complicado ter encontrado essa pessoa tão inteligente. Essa pessoa que Deus enviou para a minha vida. E naquele momento eu senti que eu ia perder. Eu senti que eu estava perdendo. E na hora, eu chorei e falei, por favor, me dê um tempo. Me dê um tempo para conversar lá na clínica, para me sair e conseguir ter um tempo para a gente. Ele falou, não, tudo bem. E no momento que ele saiu, eu chorei muito, pedi a Deus, Senhor, que esse dinheiro que eu não vou ganhar possa não faltar na minha vida. Que o Senhor não deixe faltar nada. E que esse valor que eu vou deixar de receber não agrave minha vida. E que o Senhor possa suprir do início ao fim. E amados, naquele momento, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Porque senão aquela pessoa, que na palavra, voltando à palavra, que fala que, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas? Dracmas quer dizer valor. Naquele momento ele tinha, e ele tem até hoje um valor tão grande na minha vida, e eu não podia perder. Eu não podia perder de forma nenhuma. Eu precisava lutar, eu precisava fazer algo para não perder. Amados, eu não tinha nem sequer casado. E eu perdi o futuro marido. Então, para mim, era uma perda muito grande. Porque eu tinha convicção na minha vida que ele era o homem da minha vida. Eu tinha convicção disso. Que ele era o homem, o companheiro que ia me corresponder. Ele era um homem inteligente. Ele era um homem sensível. Ele era um homem companheiro. Então eu tive a convicção disso. E pedir ao Senhor para suprir a minha vida, para me dar sabedoria, discernimento. E ao decorrer da minha história, eu vi a ação do Senhor, desde quando eu conheci, e eu orava para que o Senhor encaminhasse tudo. E quando eu vejo essa palavra da dracma, né, que diz respeito aos valores, que quando percebemos que estamos perdendo valores, a gente precisa avaliar o que se perdeu, reconhecer o que se perdeu. E muitas vezes no dia a dia, na nossa vida, a gente não se dá conta disso. Muitas vezes a correria, a busca insensata, a busca por crescimento, a busca por coisas materiais, muitas vezes, deixa a gente perder esses valores. Acaba deixando a gente não reconhecer o valor, os valores que precisamos. E uma coisa assim que eu tenho muito em minha vida, é isso. Sempre quando eu tenho algo que eu vejo que está precisando de moldar, precisando de renovar. E esses dias, a correria é muito grande. E quem tem criança, quem é mãe aqui sabe, que você tem que... Quem trabalha em casa, e quem trabalha fora também, né? Tem que suprir de todos os lados. É casa, é filho, esposo. E a gente acaba deixando de lado algumas coisas. E eu aprendi que eu não posso chegar e encher
meus filhos de atenção e deixar meu marido de lado. E a todo momento eu pergunto para ele: amor, eu estou chata? Adivinha a resposta dele? Não, minha vida, tá não. Às vezes eu fico até chateada, porque eu precisava que ele falasse: não, amor, você está chata, para ver se eu melhoro mais, sabe? Mas essa semana eu perguntei para ele: amor, nossa, mas eu estou muito chato, estou muito... Ele falou assim: não, pois é impressionante que você está tão bem. Amados, pensa, como eu poderia perder alguém com tanto valor para mim? Como? E eu não vou colocar aqui não somente pessoas, né? E quando essa mulher fala, dracma, né? Que ela perdeu. Não assim, qual mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e a procura atentamente até encontrá-la? Muitas vezes, amados, o dracma que essa palavra fala é a capacidade de ouvir. A gente perde muitas vezes. Muitas vezes em casa a gente está cheio de razão. Muitas vezes a gente só consegue ver o defeito do outro. A gente só consegue ver o defeito do outro. E é muito fácil ver o defeito do outro. Mas ver o nosso próprio defeito é muito difícil, a gente não consegue. Dracmas, né, que ela fala nesta palavra, muitas vezes são as falhas, né, que nós temos. E às vezes a gente não consegue perceber. Às vezes a gente dá uma resposta numa pessoa, no esposo, no filho, nos amigos, e essa resposta é uma resposta que dói, que machuca. E às vezes a gente não percebe. Mas que nós possamos buscar um recurso, né, que vem de Deus. E a palavra fala, eu estou voltando sempre, a questão da palavra que fala assim, que quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um. A gente muitas vezes desiste, né, de algo, porque a gente está muito cansado, né, e não quer perseverar. A gente não tem aquela persistência devida, né? Eu vejo muitas pessoas, um dia desse eu vi uma mensagem no grupo do WhatsApp do meu condomínio. Uma pessoa falou assim: eu gostaria de indicação de vocês, de uma terapia de casal. Aí a outra respondeu: eu ia fazer, mas eu vi que não valia a pena. Amados, você cria uma família, você casa, e você chega à conclusão que não vale a pena lutar por uma família, existe um problema muito sério. O grande problema está nessa candeia que diz, essa candeia que está apagada. O problema que está é que muitas pessoas vivem em uma escuridão. As pessoas não conseguem enxergar o problema. Para a gente encontrar, para a gente conseguir enxergar, conseguir reconhecer a nossa falha, os nossos problemas, reconhecer que precisamos restaurar, precisamos lutar, precisamos buscar, recuperar os valores que estão perdidos.
A gente precisa acender essa candeia. Amém? E só conseguimos acender essa candeia buscando reforço espiritual. Abrindo nossos olhos para que o Senhor possa nos dar recursos espirituais. Quando essa candeia, ela impede, ela está escura, quando a gente não consegue enxergar, quando ela fala que pega a vassoura e começa a varrer, existe um momento em nossas vidas que a gente precisa varrer coisas que não estão a favor do reino de Deus, amém? Não estão. São valores que não condiz com a palavra de Deus. Quando essa palavra fala que ela pegou a vassoura e começou a varrer até que encontrasse, me lembrou muito. O Senhor me veio à memória. Na minha área, quando existe uma parada cardíaca, a gente vai fazer a massagem cardíaca, que a Dani conhece, sabe, né, Dani? A gente precisa estar fazendo a massagem cardíaca naquela pessoa, até que um socorro venha. Até que essa pessoa volte aos seus sinais vitais, os parâmetros normais. Ou até que venha óbito. Mas a gente não pode parar. Por mais que canse, mas a gente precisa fazer a massagem cardíaca. Porque é uma vida que está em jogo. É uma vida que precisa de nós. Esse até que se refere à persistência, perseverança. Porque existe um valor muito grande ali. Você não pode perder aquela vida. Eu acho interessante que tudo que Deus faz, Ele faz uma comparação, Ele coloca parâmetros. Para que nós possamos refletir na nossa vida. E como eu me lembrei dessa questão da massagem. Porque é um momento que quando você está lá fazendo a massagem, você está cansado. Quando você vê um profissional fazendo, está lá muito cansado, mas ele não pode desistir. Não pode. Na nossa vida ela tem que ser assim. Em Romanos 5 fala que da perseverança, né? Que gera esperança, que gera caráter aprovado. Assim tem que ser a nossa vida. Perseverar. E esses valores, nós precisamos buscar essa sensibilidade do Senhor, para que nós possamos entender, nós possamos ter essa sensibilidade para perceber quais os valores que nós precisamos resgatar. Quais os valores que nossa vida, nossa família, nossos filhos, nosso marido precisa. Às vezes na nossa vida precisa um pouco de romantismo. Quem é casado aqui sabe que a correria, os filhos, trabalho, a gente deixa um pouco de lado. Mas nós precisamos buscar, recuperar esse romantismo. Todos os dias, eu falo para o meu marido que eu a amo muito, falo para meus filhos. E minha vida não é perfeita. E com essa palavra, o Senhor falou muito comigo em relação aos meus filhos. Hoje em dia, a gente acaba deixando perder isso, esses valores. Muitas vezes que nossos filhos estão em formação. Eles precisam ver em nós esses valores.
E ultimamente meus filhos estão muito de computador, celular. E Deus falou muito comigo sobre isso. A gente ora, eu falo de Deus, mas Deus falou muito ao meu coração. Fala mais sobre mim. Busca algo que chame a atenção dele para a minha palavra. E se tem uma coisa que a criança gosta, são de histórias. São de algo onde chama a atenção deles, né? E não é difícil. E Deus falou tanto comigo porque eles ouvem. Eles amam falar de Deus. E muitas vezes a gente percebe que, às vezes a gente acha que os nossos filhos não estão assimilando o que nós ensinamos. Um dia desse aqui no culto eu chorei, mas chorei muito. Porque eu oro muito para o Senhor e eu falo, Senhor, me dê sabedoria, me dê discernimento, meu Pai, para eu ensinar meus filhos no teu caminho. Mas eu oro muito para que o amor de Deus cresça no coração dele. Para que eles sirvam o Senhor com amor. E aí, todo domingo, a avó dos meus filhos, ela dá um dinheiro para eles, para o lanche da escola. E na hora da oferta, o Samuel veio todo feliz. Manê. Eu falei, o que foi, meu filho? Ele falou assim, Manê, eu ofertei a casa de Deus. Eu ofertei, Manê, a casa de Deus para ajudar a igreja, Manê. Isso, nossa, como alegrou meu coração. Gente, para uma criança pegar o dinheiro dele, com livre, espontânea vontade, sem você falar nada, é porque Deus está ali, gente. Amém? E tudo que você faz, Ele copia. Tudo que os pais fazem, eles estão copiando. E isso para mim encheu meu coração, porque tudo que você faz com amor tem uma grande importância para o Senhor. Quando você resgata esses valores na sua vida, que no final fala sobre o pecado, fala assim, eu lhes digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus, por um. Quando você resgata esses valores propostos por Deus, se é a questão do perdão, se é a questão do romantismo, se é a questão da cumplicidade, o Senhor se alegra de uma forma, uma festa no céu, de uma forma grandiosa. E eu gostaria de dizer para vocês que, quando Deus criou, Ele não criou o homem e a mulher para um competir com o outro. Deus criou exatamente para auxiliar. As pessoas às vezes acham que essa questão de auxiliar te deixa, é ser submissa demais, acha ruim. Ah, não, é porque te deixa um pouco inferior ao homem. Mas como eu aprendi na minha vida, foi deixar de trabalhar. Gente, não que vocês devem deixar de trabalhar para ficar em casa, viu, gente? De forma nenhuma. Mas como eu aprendi a ficar em casa, cuidar do meu marido. Quando eu tive o meu filho, meu marido pediu para mim sair do meu trabalho. E para mim foi tão difícil trabalhar com isso, essa questão de dependência. Mas para mim foi maravilhoso. Eu acrescentei na minha vida, na vida da minha família, valores. Valores que vão ser para o resto da vida. Eu tenho um prazer na minha vida, não porque o meu marido esteja aqui perto, mas é muito gostoso cuidar
É muito gostoso ele chegar e ter o lanche dele pronto. Quando não tem, eu falo, amor, estou cansado, não vou fazer não. E ele ainda chega para mim e fala, não tem nada, meu amor, não tem problema. Mas eu tenho prazer de fazer o lanche dele na hora que ele chega. Eu tenho prazer de quando ele chega, ele possa descansar, deitar no sofá e descansar. Mas sabe por que isso, amados? Porque existe amor, não existe concorrência entre eu e ele. Porque ele me completa e eu completo a ele. Amém? E ele um dia falou, e eu sempre falei isso para ele assim, a gente casa para fazer o outro feliz. Não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. Porque no momento que ele é feliz, ele me faz feliz. E talvez por isso, por essa competição, por essa questão, essa queda de braço, né? Essa luta, né? Então acaba perdendo esses valores. Esquece do perdão. Esquece de olhar o lado do outro, de perceber também o cansaço do outro. Muitas vezes, quando eu estou cansada, às vezes eu acho que é só eu que estou cansada, né? Não, ele também está cansado. A gente precisa analisar que da mesma forma que ele trabalha, eu trabalho também. E uma coisa que eu me encanto no meu marido é porque eu trabalho em casa, mas não o fato de eu estar trabalhando em casa, que eu esteja descansada, de forma nenhuma. Ele às vezes chega para mim e fala, amor, descansa um pouco. Quando existe amor, amados, não existe comparação entre um e outro. Quando existe essa luz, essa candeia acesa, não existe a falta de perdão. Nós conseguimos resgatar esses valores. Nós conseguimos reconhecer as nossas falhas. E a gente precisa estar com o coração aberto para a ação do Espírito Santo. Amém? E a gente precisa estar disposto a consertar. Às vezes a gente busca, muitas vezes, terapias, busca ajudas, né? Para trabalhar essa questão de perdão, trabalhar essa questão de relacionamento. Não que esteja errado de forma nenhuma. Mas a gente precisa colocar. A gente precisa deixar essa candeia acesa sempre. A gente precisa deixar que a nossa sensibilidade fale. Nós precisamos entender o papel de cada um. A luta pela liberdade, pela independência, se tornou algo distorcido. Ontem a gente teve uma reunião das mulheres e os filhos fizeram massagem nos pés das mães. E foi muito interessante. E aí no final cada uma falou, e eu achei interessante a pastora Alessandra comentando a respeito, né? Dessa questão de honra, humildade, né? Essa questão dos filhos fazerem a massagem nos pés das mães. É interessante que faz com tanto amor. E tinha criança assim que... Já terminei. Às vezes tinha aquela carinha assim, pegar no pé, né? Mas trabalha essa questão da humildade, né? Trabalha essa questão na criança, valores preciosos, que precisam ser trabalhados na família.
E a gente precisa colocar em prática na nossa casa, não deixar perder, né? Ensinar os nossos filhos valores que estão perdendo. Recuperar na nossa vida de esposo esses valores que estão perdendo. Como casal. É recuperar na nossa vida, como eu disse na minha história, valores que precisam ser recuperados para que o propósito do Senhor se cumpram. Mas já imaginou se eu chegasse e falasse para ele, não, então tá bom, já que você não reconhece, não sabe dos meus problemas, né? Então tá, então tchau. Já imaginou o que eu estaria perdendo? A gente precisa ter humildade na nossa vida em tudo. Humildade para reconhecer, humildade para aprender, humildade para buscar, humildade para restaurar. Mas acima de tudo, persistência, perseverança. Amém? Não deixe perder, não permita perder na tua vida para perceber. Mas reconheça e luta, persiste. Em minha vida, em toda a minha história, quando eu conheci o Moisés, eu tinha conhecido uma outra pessoa. E aí a primeira coisa que eu falei para o Senhor, eu coloquei na direção de Deus. Eu falei, Senhor, existem essas duas pessoas. E eu gostaria que o Senhor aproximasse da minha vida a pessoa que é do Senhor para mim. E afastasse a pessoa que não é do Senhor para a minha vida. E foi assim que o Senhor fez. Ele afastou aquela outra pessoa que eu estava conhecendo. Eu não tinha namorado, nada, só estava conhecendo. Ele afastou e aproximou Moisés da minha vida. A gente precisa cada dia da nossa vida pedir ao Senhor que acenda essa candeia. Que o Senhor possa nos direcionar num caminho que muitas vezes parece escuro e que a gente não enxerga um caminho onde ir, para onde ir. Mas que situações da nossa vida a gente possa reconhecer isso. Reconhecer. E pedir ao Senhor para que essa candeia permaneça acesa. E que na nossa trajetória de vida, nós não deixamos essa candeia ser apagada. Mas que tudo que não esteja acrescentando, possa ser varrido, possa ser retirado, removido da nossa vida. Para que a falta de perdão, a falta de amor, a falta de cumplicidade, a falta de discernimento, tudo seja varrido da nossa vida. Mas que o Senhor possa nos direcionar com a sua candeia, com a sua palavra, o teu Espírito, amém? E eu gostaria, para encerrar, não precisa abrir, fala em Salmo 139, 1, 2. Senhor, Tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me sento e quando me levanto de longe, percebes os meus pensamentos. Amados, Davi escreveu esse salmo, ele sabia que podemos ter pensamentos maus. E aí ele pede o Senhor para sondar o nosso coração. Quantas vezes na nossa vida, eu não sei você, mas em mim, muitas vezes vêm pensamentos ruins. Mas a cada dia que vem um pensamento ruim, eu falo, Senhor, tira de mim este pensamento. Teve um dia eu aconselhando uma pessoa, e eu falei para essa pessoa, olha, pede o Senhor para cobrir a tua mente, cobrir o teu coração. E eu gosto de falar, cubra minha mente, cubra o meu coração, Senhor, de tudo que não vem de Ti. Amados, porque esta palavra, Davi sabia que em nós vem muitos pensamentos ruins, mas ele falou, Senhor, sonda o meu coração. Precisamos diariamente na nossa vida pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, limpar o nosso coração de tudo que é ruim. Porque dependendo daquilo que está no nosso coração, a nossa atitude vai ser negativa ou positiva. Nossa atitude com nossos filhos vão ser positiva ou negativa. Nossa atitude com os amigos vai ser positiva ou negativa. Com nosso esposo, nossos irmãos, pais. Dependendo do que está em nosso coração, vai ser positivo ou negativo. Mas que nós possamos sondar, pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, para que os valores sejam resgatados. Para que o propósito do Senhor seja cumprido em nossa vida. Em Apocalipse 2:5 fala assim: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica arrepende-te, pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Ele não está falando aqui de pecado meu ou seu. Essa palavra que fala, lembre-te, pois, de onde caíste, não está falando do pecado de cada um de nós, mas está falando de restauração, de recuperação. Ele está falando para lembrar, para que nós possamos restaurar, para que nós possamos sondar, para que nós possamos recuperar aquilo que foi perdido. Eu não sei a vida de cada um, o Senhor sabe o íntimo de cada um. Eu não estou aqui falando para vocês, olha, volta ao teu passado, não. Passado, deixa para lá. Mas aquilo que se está perdendo na sua casa, no seu trabalho, não sei, na sua vida, que você julga de valor muito grande para a tua vida, peça ao Senhor, pede ao Senhor para sondar o teu coração. Pede ao Senhor para que Ele trabalhe em teu coração a restauração e recuperação. Se existe algo em tua vida que você não consegue persistir, você não consegue perseverar, peça ao Senhor para que trabalhe em você essa persistência, essa perseverança.